Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast número 117. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Boa noite. E no centro da bancada, o nosso sócio historiador Matheus Alvarenga. Boa noite a todos. Gostaria de lembrar, que Goitacast tem aí algumas parcerias, começando a falar da Boutique do Pão, do nosso lanchinho de cada quarta-feira. Espetáculo. Tá? Que é o motivo do Matheus estar presente, É o meu inclusive. pagamento. Se não tiver lanche ali, igual, tem lanche aí, tem também aqui, É o petisco. Todos os convidados só vêm pelo lanche. Só pelo petisco. senão não rola. E lembrando que a Boutique do Pão é a do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão. Temos também aí a parceria da Galáxia Burgers, do meu amigo Giovanni Santos. Qualquer tipo de lanche, salgado, pizza, o hambúrguer, aquela coisa mais tradicional, churrasquinho, sorvete, açaí, música ao vivo, joguinhos. Você pode levar seu filho, seu avô, qualquer pessoa. Galáxia Burgers, fica aqui no Parque Aurora, na Avenida Nossa Senhora do Carmo 402, telefone DDD 22 99 897 4895. Nas redes sociais, @Galáxia Burgers, é de outra galáxia. Temos também aí a parceria do meu amigo Patrick, o Capitão Brownies, tem sobremesa aqui também. Olha só Fenômeno. Que coisa linda. É uma delícia, cara. É o brownie de verdade, é do Capitão Melhor Brownies. que eu já comi na Já vida. podia subir de patente, né? Capitão. Acima de capitão é o quê? Eu acho que é coronel, não. Tenente coronel, por aí. Coronel. Eu acho que é. Major? Major é abaixo, capitão? Não sei, mas subir. Tá mais pra Marechal dos Brownies, né? Marechal, é um caso a se pensar, né? E o nosso amigo, Capitão Brownies, fica anexo ao EF na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Temos também a parceria da Service Static Car, uma inovação, tá? Static. Ele vai lavar o seu carro na sua casa sem gastar sua água e sem gastar a sua energia elétrica. Você tem que ligar antes, é claro, para o DDD 22 99 707 8761 e combinar com ele dia e horário. Ele atende qualquer dia, tá? Mas tem que ter o agendamento. Nas redes sociais, @service.staticcar. Você vai lavar seu carro sem sair da sua casa. Quer dizer, você não vai lavar seu carro, a Service Static Car, né? E hoje eu vou começar o programa de uma forma um pouquinho diferente. Você que está assistindo aí, você vai assistir um vídeo rapidinho que vai ser um resumo do nosso assunto de hoje. Solta aí, Derek! Sem comentários, cara. Ficou muito legal. E essa daí o YouTube não tem como dar copyright, não, né? Autoria aqui, ó. Curta-metragem. Além de historiador, dublador, o nosso amigo é músico. Aí, ó. Nas horas vagas. Nas horas vagas. O cara é 1001 utilidades. É o MacGyver campista. Podia estar a minha cara lá no rosto da 1001, né?
E aí, o meu amigo Matheus, a gente vai falar sobre esses assuntos. Por onde que começaremos? Por onde vocês quiserem, né? Vamos lá. Você que Pelo manda, começo. meu amigo. Pelo começo do começo, eu né? aqui só escuto. Então vamos lá. A Guerra do Paraguai, né, pessoal? A Guerra do Paraguai é um evento que eu estava até conversando com o Ricardo antes da gente decidir. A gente sempre tem uma curta resenha para ver o que falar, se a gente não vai falar mais do mesmo. Mas fazendo uma pequena pesquisa, no YouTube eu vi alguns vídeos sobre a Guerra do Paraguai, mais precisamente ali do Saldanha da Gama, não especificamente da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi mais um episódio na vida desse almirante, desse militar. Aí teve também do Capitão Deodoro, que foi feito um mini documentário de uns 20 minutos da Câmara, né, daqui de Campos, está no YouTube para quem quiser ver. E ninguém fala mais nada sobre o que aconteceu realmente em Campos, como é que o povo ficou, se o povo se mobilizou, se o povo não se mobilizou, se o povo abraçou a guerra ou não. E basicamente a gente vai falar ao grosso aqui da guerra, mas a gente vai entrar também um pouco no assunto de Campos, né? Então, pessoal, para falar sobre a Guerra do Paraguai, a gente tem que voltar lá para o século XIX. Mais uma vez, a gente tanto revisita o século XIX, né? Vamos retornar de novo lá para o Brasil Império e começar ali mais ou menos a analisar o período diplomático, de tensão diplomática na área do Prata. Para quem não sabe, a área do Prata é um encontro de vários rios que tem no sul do país, né? Tem o Rio Paraná, tem o Rio Paraguai e também tem um outro rio agora que eu não estou lembrado o nome, mas são rios importantíssimos tanto para o Brasil, naquela época ainda tem o porto de Montevidéu, fica lá, o de Buenos Aires, ali rola muita troca comercial, exportação, importação, e não era diferente no século XIX. Só que aquela área ali interessava muito ao Brasil, interessava muito para a Argentina, interessava muito para o Uruguai e interessava muito também para o Paraguai. Então ali nós tínhamos ali uns 4 países brigando naquela ocasião pela hegemonia daquela área. No caso específico do Paraguai, não era nem uma luta por hegemonia, uma luta por sobrevivência, porque o Paraguai, se a gente for analisar o mapa da América do Sul, é um país que está a mais ali no interior do continente sul-americano, né? E aí ele precisava realmente ter ali uma influência, ele precisava ter parcerias políticas que garantisse ali a passagem dos produtos paraguaios, né? E na origem, esse vai ser o problema que vai ocasionar a Guerra do Paraguai. A Argentina, naquela época ali, 10 anos antes, a guerra ela acontece estoura em 1865. Se alguém tiver alguma pergunta também pode deixar aí nos comentários. Tem até gente comentando. Quer dar um alô pro pessoal? Vamos começar aí pela galera do Facebook, né? Meu amigo aí, Billy Viana, dando boa noite. Grande Billy, amigo nosso. Ricardo Cris. E meu passageiro ocasional do mototáxi é Matheus Alvarenga aí, ó. Eu peguei ele aí saindo do liceu. Tava pegou ele por trás, né? Tive que pegar ele por trás lá na moto lá. Coragem andar com esse menino, hein? Rapaz, suicida. Depois que eu fui reparar que era ele, cara, porque não tava no dele. Se reparasse antes não ia, né? Se reparasse antes eu ia pensar ali algumas vezes, né? Que é o Freitas, boa noite, que é minha esposa. Júnior Lopes, boa noite, meninos. Menino só tem aqui boa ele, noite, né? Júnior Lopes é minha mãe. Menino só tem 26 anos, né? Só que o Cris já passou dos 30, né? Mas eu também não sou jovem demais, né? Já tô entrando no caminho ainda. Você é precoce, diz que adulto jovem é até 25 anos, né? Dizem, né? Eu não sei. Eles estão mudando essa escala. Tem mais alguém aí? No YouTube, meu amigo Gildo, grande Gildo, já teve 2 vezes aqui conosco e dizendo: gente boa. Assunto muito interessante. Esse Gildo, ele gosta muito de história. O Gildo também é uma enciclopédia. Vocês iam gostar muito de conversar, cara. Então, já que ele não tá aqui hoje, né, a gente pode marcar uma oportunidade. Mas conhecesse o Gildo. Talvez até. Será que você não lembra? Já devo ter assistido. Que Gildo, ele é escritor, ele é músico, entendeu? Ele foi soldado, ator. Cara, eu não sei o que o Gildo não sabe fazer. Que o cara faz tudo. Ele vai estar com a gente, escritor. Pode
Pode comentar, ajudar a gente também aí. Seria ser uma muito honra. legal. Seria melhor se ele estivesse aqui, mas já que ele está virtualmente, vamos contemplar a presença do Gildo. Um abraço, Gildo. Olha, sua esposa vai ficar com ciúme. Tem uma aluna sua assistindo, a Dayana Barreto, assistindo meu professor preferido. E a sorte que é ela mesma. Nossa, Não, porque o telefone ia tocar. Você acha que se fosse outro aqui, ela ia deixar? você tá namorando a aluna, cara? Tá igual o professor Girafales? Não. Ah, não, o professor Girafales pegava a mãe do aluno, é diferente. Rapaz, olha o ECA aí, gente. Olha o... Vocês estão falando. Não, o aluno é maior de idade. Polícia Federal. Brincadeira aí. Vai. Dá um pulinho no Instagram, Derek, pra ver se tem alguém lá assistindo a gente. Não, claro que tem, né? Vê quem tá lá. Ih, rapaz. O Derek. É. Enfim. O Matheus, eu acho interessante esse tema porque eu, por exemplo, eu vi muito pouco sobre Guerra do Paraguai na escola. Envolvimento campista eu não vi nada, mas assim, eu acho um assunto muito interessante porque eu acho, não sei se é impressão minha, não sei se eu matei muita aula, mas é um assunto pouco abordado, a Guerra do Paraguai. Sim, demais. Pouquíssima. Até mesmo da Segunda Guerra, que deveria também ser um assunto bem abordado, é pouco. Né? Se não fosse talvez o exército ali, claro, porque tem a memória militar, né? Se eles não fizessem aquela cerimônia no dia do soldado ali, que até poucas pessoas vão, acho que deveriam ter pelo menos uma consciência das pessoas que lutaram. Por mais a pessoa que seja de ideologias políticas diferentes, mas... Cara, quando tem a guerra é a existência das famílias que estão em jogo. A existência das famílias que estão naquela jurisdição que está sendo atacada. Como foi o caso do Brasil, nessas 3 ocasiões assim, iniciais, depois da sua independência, né? Se a gente for contar também ali a Guerra da Independência, foram 4 ali situações críticas do Brasil, a Guerra da Independência, que as pessoas costumam fantasiar, dizendo que foi foi acordo de pai para filho. Acordo de pai para filho é o cacete, sempre costumo dizer isso. Não foi bem aceito isso não. Isso não foi bem aceito na corte portuguesa e gerou guerra. Já tem acho que tem um episódio falando só disso. Se duvidar, acho que já fiz por aqui também esse episódio. A segunda seria a Guerra do Paraguai. A terceira, naturalmente, seria a Primeira Guerra Mundial também. O Brasil, apesar de participar pouco, né? Não assim incisivamente, mas também participou. Mas a mais ameaçadora delas ali fica entre essas duas, né? A Guerra do Paraguai e a guerra também ali na Segunda Guerra Mundial. Assim, por causa das grandes proporções. Na Segunda Guerra estavam vindo navios. Eu tenho uma entrevista até na Enciclopédia Campista, para quem quiser ver, com o Francisco Cordeiro, um senhorzinho que em 2019 eu tive a honra de entrevistar. Eu nem fazia história, eu me interessei em entrevistar ele em parceria com a página Enciclopédia Campista. Eu entrevistei ele e ele começou a dizer ali nesse vídeo várias situações interessantes sobre campos, né? Eu foquei muito campos, fala sobre campos na Segunda Guerra Mundial, porque a gente escuta muito pouco. Fala sobre o Vargas da Segunda Guerra Mundial, mas como que foi a reação do Vargas aqui em Campos? Então tudo isso ele vai falando, né? E que nessa visão que a gente tem hoje, né? Entrando rapidinho no tema da Era Vargas, a gente aprende na escola que a Era Vargas foi uma ditadura, de fato foi. Mas passa-se uma impressão que era pelo menos ali no Estado Novo, passa a impressão que era uma ditadura assim, muito forte e que ninguém gostava do cara. Né? E era uma figura muito querida em Campos. Não adianta assim a gente querer focar só pro lado daquelas torturas que realmente aconteciam, né? Que tinha o DIP, o Departamento de Imagem e Imprensa, tinha outros departamentos também que agiam na repressão, na censura, né? Mas na parte assim popular, o Vargas ele atingiu certamente, se duvidar, ele foi um dos mais, ou se não o presidente mais querido da história. A prova disso, né? Ele é como uma figura contraditória, né? Não tô fazendo nenhuma defesa e nenhuma. É aquela história. Eu tô fazendo, balançando os ama ou odeia, eu não tenho um meio termo pra Getúlio, né? Vargas, né? Tipo, se o cara realmente fosse um sanguinário horrível, ele não teria voltado à presidência na década de 50. Porque ele fez uma ditadura sanguinária e depois ele volta nos braços do povo. E não adianta falar que aquilo ali era uma popularidade artificial. Não era, cara. Não era. Quando ele morreu, você tem que ver o Rio de Janeiro como é que ficou, né? O pessoal falava que ele realmente era um estadista de fato, amava o Brasil de fato. Sim. De fato, ele era um tirano, né? Isso não tem como dizer. Pelo menos no lado democrático, no lado assim da democracia. Oi?
Aham. Ah. No lado da democracia, ele deixou ali um legado horrível. O Brasil ficou 15 anos sem eleição, cara. 15 anos sem eleição para presidente. Fora que ele emplacou uma constituição ali sanguinária na década de 30, a Constituição de 37, que ficou conhecida como a Polaca. Uma constituição dura e rígida. Polaca porque fazia referência à primeira constituição polonesa depois da invasão nazista, né? Então é uma figura contraditória. A gente pode futuramente conversar mais sobre ele. Mas de fato ele era muito querido aqui em Campos, e na entrevista aí com o Francisco Cordeiro, na Enciclopédia Campista, coloca lá Segunda Guerra Mundial em Campos. Certamente o primeiro vídeo ou o segundo vai ser o vídeo da entrevista com o Francisco, que infelizmente já não está entre nós mais, faleceu. E na questão da escola, respondendo a sua pergunta, Ricardo, é complicado porque acho que tem muitos livros de historiadores, de memorialistas de Campos, que, por exemplo, o livro do Júlio Feidi, acho que quase todo mundo já ouviu falar nesse livro, que é um livro clássico aqui sobre a história de Campos. Você vai nas livrarias de Campos, você não encontra ele. Entendeu? Você não encontra ele nos materiais didáticos, você não encontra esse livro praticamente em lugar nenhum, a não ser na internet, né? A única maneira... Tem uma loja que estava vendendo, que eu não lembro onde era, uma pessoa me contou uma vez, eu também não fui lá ver, mas tirando assim, se eu quiser ler o livro hoje, eu tenho que entrar lá na biblioteca Antônia Leitão Alvarenga, acho que é a biblioteca da Câmara de Campos, e procurar o livro e ler ele digital. Não posso nem baixar esse livro, né? Então, se a gente não valoriza esses escritores antigos de Campos, a gente vai ficar à míngua de muita coisa da nossa história, perdendo, né? Mas voltando ali à questão crítica na bacia do Prata, já disse a importância dessa bacia para os 4 países envolvidos. O que acontece é que existiu um maluco chamado Juan Manuel Rosas. Esse cara ele governou a Confederação da Argentina por um período e ele tinha umas ideias loucas, né? Ele queria reconstruir o antigo território do vice-reinado do Prata. Todo mundo sabe que essa parte mais a oeste da América do Sul, ela foi colonizada pelos espanhóis. E tinha um território, uma antiga repartição, que era gigantesca, né? O Brasil permaneceu com essa repartição portuguesa até hoje, né? Praticamente intacta, né? Eu acho que deu mau contato no microfone. O microfone tá com mau contato? Melhorou? Foi? Ele é muito sensível, esse microfone. Sensível demais. E o Juan Manuel Rosas, ele teve uma brilhante ideia de fazer o quê? Olha, eu vou reconstruir esse território aqui antigo do vice-reinado da Prata e vou colocar os meus pés. Esse antigo território compreendia parte do Paraguai, parte do Uruguai, o Uruguai inteiro e mais o Rio Grande do Sul. Então a ideia desse cara era recuperar esse território. Só que para ele recuperar esse território, ele tinha que arrumar problema com o Paraguai, ele tinha que arrumar problema com o Brasil, né, e tinha que arrumar problema com o Uruguai. Ele tentou fazer isso. Acabou que essa operação dele terminou malfadada, porque o exército imperial invadiu Buenos Aires. Pouca gente sabe que o exército imperial brasileiro, na década de 50 do século XIX, marchou triunfante sobre as ruas de Buenos Aires, e ainda aplaudida pela população argentina, porque esse cara era um tirano. Então o primeiro louco ali desse século XIX, nessa região, foi o Juan Manuel Rosas. Então juntou ali também o Paraguai, não apoiou essa investida dele, claro que não vai apoiar, vai perder o território, né? E aí o Brasil... quem estava também nessa guerra, né, teve a batalha ali também muito interessante, naval, para forçar a entrada no porto de Buenos Aires, se eu não estou enganado. Quem estava nessa batalha foi o almirante Saldanha da Gama. Ainda não era almirante, né, era um oficial baixo ainda na marinha, mas era um cara destemido, ele estava lá. E aí, pessoal, acontece que fica essa sombra de guerra na América, né? E quando acontece o seguinte, o Brasil naquela época tinha o imperador Dom Pedro II, controlava politicamente aquela área ali com muito cuidado. Por que o Brasil tinha muito cuidado com aquela bacia do Prata? O Brasil tomava cuidado com quem era eleito no Uruguai. O Brasil tomava cuidado com quem era eleito na Argentina, porque dependendo de uma combinação de resultados, o Brasil perderia o acesso a esses rios. Mas, Matheus, por que o Brasil quer esses rios? Simples, para poder chegar no Mato Grosso do Sul.
não havia estradas. Ainda a ferrovia estava engatinhando no Brasil. Isso é década de 60. Então, assim, poucas estradas de ferro haviam sido construídas no Brasil nesse período. E a província do Mato Grosso, cara, é uma província muito afastada. Portanto, se o Brasil perdesse por alguma razão a ligação desse rio para poder chegar no Mato Grosso, o Brasil perdia um território. A província ficaria isolada. O Paraguai ou qualquer outro país ali que tivesse mais fronteiriço, a Argentina poderia pegar a província do Mato Grosso e ficaria por isso, porque o Brasil não conseguiria chegar mais. Sem aqueles rios, já era. O Brasil perde uma parte do território. Território é sinônimo de poder, né? Sinônimo de poder. E aí acontece uma coisa que ninguém esperava. No Uruguai, um presidente do Partido Blanco vence. E também na Argentina, um parceiro desse presidente também vence. Né? O que acontece é óbvio. Esse presidente do Uruguai, o da Argentina era o Aguirre. Do Uruguai eu vou tentar lembrar o nome. Ele foi eleito, ganhou lá. E ele tinha boas ligações com o Paraguai. E eles tinham uma situação de querer praticar ali uma hegemonia naquele território da Prata. E o Brasil ficou de olho naquilo. Certo? E o... Falhou de novo? Agora voltou, né? Vou até evitar encostar. E o Brasil estava de olho naquela situação com muito cuidado, que eu já expliquei qual seria a consequência. Só, cara, que o Solano Lopes, que era presidente do Paraguai, ele dizem que ele tentou até mandar uma carta. Ele enviou uma carta para o Dom Pedro II, supostamente, pedindo uma negociação para que se pudesse passar ali as mercadorias dele, que ele não pudesse ali ficar impedido de passar. E o Dom Pedro II não respondeu nada para ele. E o Dom Pedro II, vendo que se formaram dois inimigos do Império na Argentina e no Uruguai, o que ele faz? Ele incentiva o partido rival, o Colorado, dos dois países, a darem um golpe de Estado e tirarem esses dois presidentes para colocarem ali parceiros dele. E o Brasil injetou dinheiro no Uruguai. Quem jogou dinheiro no Uruguai para financiar esse golpe de Estado, esse levante armado, foi o Barão de Mauá. O Barão de Mauá que emprestou dinheiro para que se ocorresse um golpe de Estado no Uruguai. E aí, quando isso acontece, o Solano Lopes ele fica pé da vida. Porque na Argentina é colocado o Bartolomeu Mitre, parceirão do Dom Pedro II. E no Uruguai é colocado o Venâncio Flores. Todos ali com boas relações com o Império do Brasil. E com uma relação não muito amistosa com o Paraguai. O Paraguai, muitos historiadores dizem que por questão de sobrevivência teve que atacar. Porque cercou o Paraguai. A Argentina não ia deixar, o Uruguai não ia deixar e o Brasil muito menos. E aí acontece ali os primeiros conflitos. A primeira ação do Solano Lopes foi a seguinte: ele foi atacar o Mato Grosso. Ele invadiu o território do Mato Grosso. Tem até aquelas imagens no começo ali, se não me engano era da Batalha do Tuiuti, mas essas imagens são do documentário The History, né? E tem também essa imagem célebre aí, se não me engano era do Pedro Américo, da Batalha Naval do Riachuelo. E aí ele invade o Mato Grosso do Sul e não bastante, ele aprisiona, bota na cadeia o presidente da província do Mato Grosso, que seria o governador do estado do Mato Grosso. Ele sequestra o cara, ele prende o cara e deixa o cara morrer de fome na cadeia, e ele morre mesmo lá de fome na cadeia. E aí o Brasil demorou, cara, outras partes do Brasil demorou para saber o que estava acontecendo no Mato Grosso. Expliquei o motivo. Não tinha zap, não tinha telefone, não tinha telégrafo. Então se chegava, geralmente, as notícias ou em barcos, né? Ou nas costas de uma mula. E aí, quando a notícia chega no Rio de Janeiro, cara, todo mundo fica apreensivo, porque haviam notícias de saques nas cidades fronteiriças ali, o Paraguai. O Paraguai realmente invadiu, tirou a bandeira do Brasil dos pavilhões, invadiram os fortes de lá, né, que estavam muito também mal guarnecidos. O Brasil não estava preparado, o Brasil não tinha um exército. Para se ter noção de números, o Brasil tinha naquela ocasião, alguns historiadores debatem, entre 15 a 20 mil soldados militares ali prestando serviço naquela época. Só que o Paraguai, cara, subestimaram o Paraguai.
Porque o Paraguai, ele estava formando uma máquina de guerra, não vou exagerar, mas quase que a mesma jogada do Hitler, quando ele ficou lá naquele período antes da guerra da Segunda Guerra Mundial, antes dele invadir a Polônia e começar as invasões da Alemanha, ele ficou fazendo o quê? Investindo em tecnologia militar. Só depois que ele conseguiu um grande arsenal, ele conseguiu vários equipamentos, tecnologias e soldados, que ele dá um ataque surpresa. Então a Europa ficou de queixo caído com aquela máquina de guerra alemã. A mesma coisa fez o Paraguai, sorrateiramente, né? Eles tinham 60 mil homens treinados, bem armados e preparados para a guerra. Então, quando ocorre essa invasão, o Brasil estava desguarnecido, não tinha como. Só que o problema, a loucura, gente, do Solano Lopes é que ele, além de matar o chefe da província, daquela região na época, ele também promoveu estupro, não vou falar a palavra estupro, abusos sexuais contra mulheres, saque de joias. Foi uma humilhação muito grande que o Brasil sofreu. E aí, o que ele vai fazer? Agora eu vou invadir o Rio Grande do Sul. Tudo isso, ele queria fazer uma espécie de chantagem para o imperador sentar com ele e negociar. Achando que o Brasil poderia negociar com ele. Não, peraí, cara. Vamos conversar, você quer saída pro mar? Vamos negociar aqui os impostos, os alfandegários, pá. Nada disso foi feito. Ele invadiu o Rio Grande do Sul, só que aí foi talvez o principal, ou um dos grandes erros do caso do Solano Lopes. Porque para invadir o Rio Grande do Sul, ele tinha que passar pela Argentina. Então ele pediu para poder passar na Argentina, foi negado por Bartolomeu Mitre, e ele atravessou mesmo assim, ele invadiu o território da Argentina, cruzou e foi acertar o Rio Grande do Sul, e começou a invadir o Rio Grande do Sul também. Aí pronto, arrumou problema com o Uruguai e arrumou problema com a Argentina. Aí já se levantaram 3 inimigos, né? O Uruguai tinha uma vida civil muito bagunçada, não tinha também muito exército, não tinha muitos homens para poder fornecer. A Argentina, cara, é um caso a se pensar, porque a Argentina passava por um momento de crise nacional. Porque, na verdade, nem é crise nacional, porque era discutido exatamente o que é a nacionalidade argentina. Porque, por exemplo, tinha 2 províncias, a província de Corrientes e Entre Rios. Essas províncias praticamente brigavam entre si. E quando se falava em se subordinar ao poder de Buenos Aires, essas províncias elas mostravam resistência. Então a questão de nacionalismo, lutar pela Argentina, estava muito embrionário ainda. Lutar porque a Argentina, que lutar pela Argentina, eu vou lutar por Entre Rios, eu vou lutar por Corrientes, eu não vou lutar por que pátria Argentina é essa? Então também tiveram problema. A Argentina teve problemas para poder alocar homens para poder enviar para a guerra. Muitos foram enviados ali na base das correntes, puxados, obrigados a poderem servir. O Brasil, por sua vez, tinha 20 mil homens e, cara, não tinha como. O Brasil tinha que trazer mais homens, agarrar mais homens, armamentos e munições para poder combater na guerra. Não estava preparado. E uma coisa interessante, há relatos de corrupção de generais, né, de gente de alta patente naquela parte da fronteiriça do sul do Brasil. Porque a corte enviava mensalmente os soldos, os salários, os mantimentos para se manter aquelas bases militares no sul. Só que existiam relatos ali de informações que aquele dinheiro era extraviado. Por exemplo, em tal fortificação tem 100 homens. Mentira, tem 50. O soldo dos supostos outros 50 homens vai para o bolso dos líderes. E sabe o que aconteceu com esses líderes militares? Nada. Pelo contrário, o Rio de Janeiro mandou mais dinheiro para esses caras para eles poderem comprar cavalos. E, gente, rolou superfaturamento, rolou muita coisa. Talvez desde aquela época o Brasil tivesse um pouco de melhor condições ali para poder. Mudou muito não. Né? Então a corrupção rolou ali solta, né? Em Campos, pessoal. Agora entrando em Campos, como que isso vai chegar em Campos, né? Tem que falar rapidamente. Os jornais noticiavam tudo. Os jornais, o governo levou essa invasão do Paraguai como se fosse ali, foi realmente um ultraje, mas utilizaram disso para poder levantar o nacionalismo, o patriotismo brasileiro, que ainda também estava em desenvolvimento. Quando as notícias chegaram em Campos, houve um tumulto desgraçado em Campos, um alvoroço. Vários homens se prontificaram a servir o Brasil. Tinha gente que mandou escravos, naturalmente, né? Era uma coisa normal.
Os senhorzinhos, eles não iam pra batalha. Poucos. Eu vou citar um aqui, que é uma exceção, mas a maioria pegava os escravos. Amigo, vou botar 20 escravos aí, já tô representando. O próprio Barão da Lagoa Dourada, ele enviou 100 mil réis para poder financiar aí a batalha da Guerra do Paraguai. E essa notícia foi chegando em Campos, mas, cara, o pessoal estava com sangue no olho. E é difícil você pensar em campista com sangue no olho. Eles não queimaram pneu nas rodovias de cavalos, né? Eles não ficaram em frente a algum estabelecimento público com cartazes e apitos. Não fizeram isso. Eles foram diretamente, né? Primeiramente foram 12 homens. O Júlio Feidig falou que foi 5, mas existem outros historiadores que disseram que foram 12. Primeiramente foram para os portos, acompanhados de uma multidão inflamada por vingança. Essa é a palavra, vingança, o que motivou os campistas a irem para a guerra. Foram tudo lá para Beira-Rio, esperando as embarcações para poderem partir para o Rio, e do Rio para partir para o Rio Grande do Sul, onde estava acontecendo ali os primeiros frontes de batalha, né? Inclusive o imperador também foi lá para baixo, desceu o país para poder acompanhar a guerra de perto. Inclusive tem uma história também que é verdadeira, que o imperador, quando soube da invasão, ele ficou também, claro, muito revoltado, irredutível. Ele chegou a ameaçar largar o trono do Brasil se não deixassem ele ir para as instalações militares ali onde estavam acontecendo, ali onde estavam próximos do fronte de guerra. O Caxias mesmo se opôs a ele, o ministério na época não deixou ele ir, e aí ele joga a carta na mesa e fala: se vocês não deixarem eu ir, tudo bem, eu vou renunciar, entrego a coroa do Brasil, renuncio para a princesa Isabel e eu vou para lá como cidadão, ninguém vai me impedir. E aí tiveram que repensar, né? E seria um momento muito de fragilidade pro Brasil perder o imperador naquele momento. E a princesa Isabel tava em lua de mel, cara. Tava com o Conde D na Europa, né? Então todo mundo ficou com medo, porque se ele morresse, o Brasil ia ficar temporariamente ali sem um imperador, sem um monarca. E ele foi mesmo assim. Fez questão de ir. Tem relatos dele também que ele conheceu lá índios Tupi-Guarani. Ele chamou os caras lá ele encontrou um prisioneiro, né? Tava preso, né, pelo exército lá. Quando ele chegou, ele viu aquele cara, ele percebeu que o cara falava Tupi-Guarani, ele sentou com o cara e começou a conversar Tupi-Guarani com o cara. Os militares não entendiam nada e ficaram assim: cara, esse cara é prisioneiro. Não, tô tirando informações com ele aqui, tô conversando com ele. E ele ficou doido porque ele aprendeu o Tupi-Guarani, mas ele nunca tinha conversado com um nativo, né? E foi o primeiro encontro dele ali que ele aproveitou para aquilo, né? E Campos começou ali a ter as primeiras movimentações. Eu vou ler para vocês aqui um relato de alguns campistas que escreveram poesias. Teve muito disso também, poesias ali nos embarques. Vou ler aqui para vocês um escrito antigo de 1865, foi em janeiro de 1865 que começaram ali a ter ali essa confusão aqui em Campos. Essas são as palavras de Dr. José Pinto Ribeiro de Sampaio. No cais, quando os militares já estavam ali, os voluntários estavam se alistando já para poder ir, ele foi, tomou a palavra e está escrito aqui: paraguaios, tremei, lavão gigantes, insolências punir de um vil tirano. Aos muros de Assunção, no embate das armas, vão plantar o pendão americano. Não temam, não temem, não trepidam. Brasileiros, desdenham desses monstros sanguinários. Olha só os adjetivos que estão sendo colocados, né? Morrerão, se morrerem como bravos, os da pátria valente e voluntários, das terras de Cabral de electos filhos. As pragas paraguaias vão contentes, querem louros colher, ensanha em frene, nesta luta de heróis os combatentes. Quem não tem liberdade não tem crenças, desconhece o porvir, não tem progresso. Olha só o que ele vai falar agora, hein? É até racista isso. Raça de guaranis, bárbaro povo, que é a voz do ditador vegeta opressor. Sem costumes, sem lei, tendo por norte a vontade de um fero despotismo, são escravos do soldado solano, não tem pátria, é seu timbre de servilismo, alastrem os nossos campos de cadáveres, de sangue, envermelheçam os nossos rios selvagens, a pilhagem se
arremessem, vencidos cabirão aos nossos brios. Então dá pra você ver como que os campistas se sentiram, né? E tem mais, cara, eu li aqui, ele continua também, ó. Eia, o prata vos chama. Isso tá falando pros caras embarcando, pra dar ânimo pros caras. Eia ao combate, empenhei-vos na luta que é de glória, e nos crânios dos tredos paraguaios bebei o sangue quente da vitória. Maneiro, cara. Bem Goitacá isso, né, cara? É. Nos crânios bebei o sangue quente. Eu tô imaginando da a cena vitória. aqui, o cara. Isso foi na Beira Rio ali, cara. Né? Pô, É 15 de novembro, na época era a Avenida Dom Pedro II. Isso aconteceu, né? E aí a banda da Guarda Nacional de Campos percorreu as ruas, né? Tocando as musiquinhas. E aí, ó, alguns do que foram: Francisco Antônio Sanson, né? Francisco Antônio Sanson, Manuel Teodoro de Almeida Batista. Esse cara é a exceção do que eu falei pra você. Esse cara tinha dinheiro. Ele tinha 26, 27 anos. E a mãe dele ofereceu 20 escravos pra ir no lugar dele. Ele: não, mamãe, eu preciso ir. Eu vou. E ele foi um capitão que morreu na batalha do Tuiuti, que foi uma batalha sangrenta demais, porque o acampamento brasileiro foi pego de surpresa. É a mesma coisa, né? Tá aqui o acampamento, os paraguaios deixaram os brasileiros entrarem, eles instalaram um acampamento primeiro, e um cercou do oeste, outro grupamento cercou do leste, norte e sul. Ou seja, o destacamento brasileiro estava cercado e ainda assim conseguiu fazer uma virada de mesa. Agora que vocês observem, né? Um exército totalmente cercado, imagina o que eles não tiveram que fazer para virar a mesa. Porque se você está cercado a norte, você não pode avançar, fugir. Se você está cercado a sul, você não pode recuar. Vai fazer o quê? O único jeito foi pegar a espada ali, a arma, e partir para cima. Não teve jeito, né? Aí no dia 9, embarcaram no vapor Séries, mais 11 voluntários, tendo discursado no cais José Martins, quer dizer, tendo discursado no cais Dr. Miranda Pinto e Herédia de Sá. Herédia de Sá era um cara politiqueiro muito conhecido nessa época aqui em Campos. Teve iluminação de fachadas nas ruas, as casas foram todas iluminadas, teve TD1, teve discurso de diversas naturezas, como vocês puderam acompanhar agora há pouco, né? José Rodrigues da Silva, Francisco José Carvalho, não vou conseguir ler todos, mas são esses que conseguiram ir. Bento Lopes da Silva Lima, Geraldo dos Santos Ferreira de Barcelos, Saldanha da Gama, não estava aqui, mas ele do Rio mesmo foi para lá e já estava à disposição do serviço militar. E aí, cara, eu lendo, depois eu vou passar para vocês o livro, que eu li isso daqui, eu lendo mais pra frente, eu vi um relato aqui de uma mãe que estava discursando para o filho que estava indo para a guerra, né? E o discurso dela foi meio pesado também. Vamos ver só o discurso dela? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quem tiver perguntas para fazer, pode aproveitar a ocasião para fazer também, que daqui a pouco a gente está terminando, que é um assunto muito, né, complexo e grande, né? Teve outra pessoa também aqui que fez um verso bonito, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Num desses embarques, a mãe do voluntário Antônio Alves de Souza Guerra disse o seguinte, né, em voz alta, lá bradando para o filho dela enquanto estava se embarcando: parta contente, ó filho, vá vingar galhardamente a honra e a integridade do império, ameaçados pelos paraguaios. O melhor troféu que lhe puderas trazer da guerra é a roupa salpicada do sangue inimigo, e mostre sempre digno de mim e da sua pátria. O filho foi embora com esse discurso, né? Só que meses depois, o que volta do filho? Uma espada enrolada na bandeira. Nossa, era sinistro. E né? uma coisa interessante, que até me arrepiei aqui agora. Sinistro. Vários e vários pais, mães, irmãos ficavam desbruçados ali na beira do rio esperando notícias. Porque Campos não tinha BR-101, ainda não tinha Leopoldina ali fazendo uma ligação muito grande. Então você tinha ali os vapores ainda que entravam vapor, no caso, eram navios, né? Pequenas embarcações ali a vapor, né? Que entravam no Rio Paraíba. E, enfim, ela
O nome dela é Francisca Alves Corrêa de Jesus, né? Era só esse tipo de transporte, cavalo e carroça na época, né? Sim, é. E o trem, muito pouco. Trem mais pra... trem a vapor também. Entendeu? Mas ela não ficou triste quando ela recebeu a notícia, né? Ela ficou orgulhosa, né? Tristeza, claro que a mãe vai ter, mas ela ficou orgulhosa pelo filho ter morrido em combate, não ter agido de maneira de patriotismo. covarde, uma tristeza, ao mesmo tempo orgulho, a honra, né, do filho. Deu a vida pela pátria, né, pela causa. E engraçado que eu estava na escola, dando essa aula, e quando a gente vai conversar isso com os alunos, quando a gente fala de guerra, como eu falei no começo, de maneira bem técnica, né, eu tive que explicar a parte política ali daquela coisa, o adolescente ele não tem paciência. Ele vai logo pegar no celular e vai começar ali a digitar algumas coisas. Só que quando eu costumo dar aula, né, eu tento trazer um pouco de emoção. Claro que a emoção ali não é para fazer o aluno chorar, não é para fazer o aluno alertar o aluno, deixar o aluno agitado, nada disso. Porque você pode reparar, a gente só grava aquilo que tem emoção. Você gravou a última vez que você tomou café? Ou você entrou no banheiro? A mente não consegue gravar esse tipo de coisa. Você vai ter que pensar e... Sabe, porque é difícil você... a última vez que você... É muito mecânico, né? É algo muito normal. Você lembra o que você fez em, sei lá, dia 20 de janeiro, dia 20 de janeiro? Qual padaria que você foi? O que você comeu no café da manhã? Eu sempre vou na boutique do pão, mas nesse dia certinho entendeu? eu não lembro, o que você comprou? Entendeu? Então, assim, são coisas que não ficam guardadas na memória, porque eu tenho emoção. Qual é a emoção de você ir pra rua ali e ir na padaria? E é verdade, porque assim, as coisas importantes, né, da minha vida, eu sei dia, mês, ano, exatamente. Eu sei tudo com detalhes, assim. Isso é uma boa... Pelo menos eu enxergo, não sei como é que outros pedagogos vão enxergar isso, eu vejo como uma boa alternativa. Claro que dosada à medida da emoção que você vai proporcionar a esse... Mas eles verem coisa pior, eles assistem Netflix ali, isso não vai ser nada perto do que eles já veem, né? Mas tudo bem. Isso ajuda, de certa forma, a memorizar. Então, quando eu comecei a falar isso, eu percebi que a sala estava meio assim... pra baixo. Dar um up, né? Eu falei, pessoal, eu tive que chegar e descer ali não dei porrada em mesa, não fiz nada disso. Tem professor que você tá lá abaixado ali, o cara vai lá dar uma pancada na mesa que você acha que o mundo tá acabando. Pula na hora. Você volta sem alma pro corpo, né? Rapaz. Já até aconteceu isso com você, né? Já. Então, aí eu comecei falando, pessoal, vocês sabem o que é uma guerra? Aí alguns levantaram a cabeça... Gente, vou explicar pra você. Falei exatamente tudo isso. Imagine o sofrimento de uma mãe esperar num porto a notícia de um filho amado que foi morto, que só voltou a espada e uma bandeira. Aí aos pouquinhos eles foram se sentindo conectados com aquela emoção que a história proporciona, que não é eu que estou inventando, não é romantismo, não, isso está escrito. Fato real, né? Fatos reais que proporcionam emoção ao aluno, o aluno vai lembrar disso, cara. Né? E nesse dia eu levei até uma moeda do Império para eles. Né? Deixei uma moeda rolando na sala. Então eles vão lembrar, eu creio que a maioria vai lembrar muito bem disso. A Guerra do Paraguai, que eu tive que falar do José Martins Pinheiro, e falei o que ele fez para Campos. Aí eu falei da doação que ele deu, que era 100 mil reais na época, uma fortuna. E aí todo mundo tava panguando lá, não querendo se interessar muito. Os celulares foram deixados de lado à medida que a emoção começou a entrar ali. Aí, pessoal, você sabe o que é uma guerra? Você tem um irmão que você ama muito, o cara vai pra guerra e só volta a espada dele cheia de sangue com uma bandeira enrolada. O que vocês vão sentir? Raiva? Exatamente, esse é o sentimento que o campista teve que lidar naquele momento, né? E aí, pessoal, tem outros relatos aqui, vou tentar ler outro de maneira curta. Já ouviu falar de um cara chamado Teixeira de Melo? Eu já ouvi. Nome de rua, né? Doutor Teixeira de Melo. Ele também escreveu versos, né? Ele botou: ao Paraguai, o Brasil vai fazer de um povo escravo um povo livre. A algema brutaliza. Horda de vis sicários. Palavras dificílimas, né? Horda de vis sicários. Vocabulário nível hard. Ainda beijam a própria mão férrea que os tiraniza, né? A mão de ferro do tirano. Vai dar uma lição tremenda ao déspota, se referindo ao Solano, que o povo à escravidão contente guia, e ao Grêmio das Nações chamar o escravo que adora a escravidão e a tirania. Vilão e sanguinário, os seus escravos, Lopes verá passar livres do jugo, livres a seu pesar que importa aos bravos, que
que vão das mãos tirá-los do verdugo, tirano em miniatura, há de arrogância, ante os nossos canhões depor em terra. A guerra, valentes paladinos, da luz, da liberdade, a guerra, a guerra, a guerra. Imagina isso, esse discurso lá, os caras com a espada na mão esperando ali em vez de embarcar. Nossa, loucura, né, cara? É. Aquela motivação, aquela adrenalina ali. E aí, pessoal, pra chegar na fase final, já tá encerrando, né? Temos quantos minutos, mais ou menos, pra eu poder sintetizar tudo? Fala aí, Derek, 7 minutos? 7 minutos. Minutinhos. Vou tentar finalizar a Guerra do Paraguai em 7 minutos. Me Nossa. perdoem que vai faltar coisa. Então, como os rios eram importantes para o Paraguai, a Marinha Brasileira em 1865 foi logo tratar de fazer o quê? Bloquear. Porque não vai conseguir arma, não vai conseguir mantimento, vamos isolar e sufocar economicamente o Paraguai. E aí foi lá a Marinha do Brasil com um cara... Vou lá. Esse aqui esse aqui eu não posso falar essa palavra porque o que a gente fala? Mulher de, né? Só funciona na barra da panqueca. O pessoal não fala isso? Era o ditado. Hoje em dia vai sair todo mundo preso hoje em dia dá ruim. O pessoal fala muito isso, né? Não fala mulher de malandro, mulher de suspeito, que todo mundo é suspeito. O cara estuprador é suspeito, assassino é suspeito, é todo mundo suspeito. E aí, pessoal, eram 8 navios brasileiros que foram ali destacados para cercar na região do Riachuelo a descida dos paraguaios, né? Vamos imaginar o Paraguai aqui, Assunção, e aqui o rio que leva para Assunção. Se pegar a capital, a guerra praticamente está terminada. E era isso que os brasileiros queriam fazer. E quem estava nesses navios lá, ninguém mais do que o Almirante Barroso. Esse cara era casca grossa. Já expliquei que ele, com 16, 15 anos, ele participou da Guerra da Independência. Ele estava a bordo da fragata Niterói e ele perseguiu os navios portugueses do Rio de Janeiro até Lisboa. Ele botou para correr, ele com 15 anos de idade. Então não é qualquer cara que estava ali. Acompanhado da valentia do Almirante Saldanha da Gama, que depois ia virar o Saldanha da Gama Almirante, né? Que era porta-bandeiras, né? Também foi destacada a bravura do Almirante Saldanha da Gama, ele foi até condecorado depois também, foi heróico o Saldanha da Gama, tava lá. E o que acontece? Os paraguaios descobriram que eles estavam lá, então eles pensaram o seguinte, cara, eles dormem de noite, eles geralmente dormem fora dos navios, eles ancoram os navios, eles fazem lá o acampamento deles e dormem. Os paraguaios com 6 barcos inferiores, com canhões à boca ali no nível do rio, não eram aqueles barcos grandes, né? Nada disso, tipo quase com umas canoas, uma jangada com um canhão bitelo ali, a linguagem popular, para poder atacar o nível do rio os navios. E aí eles vamos atacar de madrugada. Só, meu amigo, que uma das embarcações que estavam indo para poder pegar os brasileiros em surpresa acabou encalhando. Então atrasou a chegada deles. Quando eles chegaram, já estava quase amanhecendo. E aí os brasileiros acordando lá do sono, tirando remel do olho. Paraguai! Pronto, aí começou ali um banho de sangue generalizado. Vale destacar a valentia. Vou citar o nome desse cara aqui, porque não tem como passar aqui a ocasião sem citar o nome dele. Marcelino, né? O militar da Marinha chamado Marcelino, que é até lembrado até hoje, Marcelino Dias, tá? Esse cara, ele estava numa embarcação que durante ali o movimento de guerra ali, de confusão generalizada naquela região do Riachuelo, a guerra durou 8 horas, né? Imagina 8 horas de guerra, cara. Imagina. E outras duraram 15 horas de conflito. O barco dele encalhou. O barco que ele estava encalhou e foi cercado por 3, foi surpreendido por 3 embarcações paraguaias que logo começaram a subir no barco. E aí, meu amigo, a batalha foi corpo a corpo. Eles subiram, fizeram a tripulação brasileira recuar. Naquela altura só tinha 3, ele acompanhado de mais 2 e numerosamente muito superior. Os paraguaios invadiram e foram só empurrando para trás. Para trás estava o quê? Estava o pavilhão brasileiro, a bandeira nacional, que era a bandeira do Império. E aí, meu amigo, eles não quiseram se render. Rendam, entregue a bandeira. Eles não se renderam. E aí o que aconteceu? Uma carnificina. E esse Marceliano, ele ficou até o final. Ele ainda, bastante machucado, encurralado, ele matou 2. Isso para defender o pavilhão. Era só entregar o pavilhão. Não foi entregue. E os outros 2 colegas dele caíram em combate. Ele ficou sozinho
E durante ainda a evolução desse combate, ele perdeu um braço. Caramba. Foi decepado pelo sabre de um paraguai. Sinistro, cara. O braço dele foi cortado. Tem até uma estátua dele. Bota a estátua de Marciliano. Se você colocar no Google, vai ver. Tem um cotoco lá. E ele, sem um braço, com o braço sangrando, ele só pegou o sabre com uma espada e não entregou a bandeira. Morreu em combate, claro, não conseguiu, né? Mas ele lutou com um braço só. Imagina uma... Não sei porque o cinema nacional não se interessa por isso. Ah, não. Quer ver? Botar aqueles filmes que tem relações ali, enfim, né? Muito sexo, né? Muita droga. É o que vende, né? Quem gosta, nada contra, mas tem coisa, cara, que merece dinheiro, que merece investimento. Se memorizar uma situação dessa, muita gente não sabe que teve um marinheiro herói que fez isso, né? Nem imagina. E aí a bandeira do Brasil foi tirada pelos paraguaios. E depois, amigo, entrou o Almirante Barroso. O Almirante Barroso, ele tinha sangue no olho. Ele viu que não dava mais pra ele ali no combate convencional. Ele dá ordem pros barcos. Olha, pras embarcações, passem por cima das jangadas. E aí os navios brasileiros, aí tem aquela imagem, pode até colocar, colega, se conseguir achar a imagem ali. Aquela imagem é a imagem é a imagem da Batalha do Riachuelo. É bem mentirosa porque... Vou explicar o porquê. Porque não foi muito bem assim, né? A imagem tá muito bonitinha ali. Aquilo ali foi uma guerra no pântano, cara. Foi uma guerra suja. Os caras estavam com o uniforme tudo sujo, todo arregaçado, sujo de sangue. E ali tá uma coisa bem alegórica, fantasiada, né? Tá parecendo até que foi no paraíso. Na Europa. Aquela luta do bem e do mal, com anjos. Olha só que a qualidade, né? A bandeira imperial. Aí depois o Barroso, né, com a equipe dele, conseguiu recuperar a bandeira e colocou a bandeira nacional no pavilhão. Interessante essa história de bandeira nacional, porque o Solano Lopes, quando ele invadiu o Mato Grosso, essa notícia correu ao Brasil, óbvio, ele pegou a bandeira que estava no vapor que carregava o presidente da província, que eu disse que ele morreu, e ele colocou essa bandeira para ser o tapete do escritório dele. Então toda pessoa que entrava lá tinha que pisar na bandeira do Brasil. Então, os caras, você passa essa notícia aí pro brasileiro daquela época, que lia jornal, não tinha novela, não tinha jornal da Globo, mas lia o jornal, rapaz, os caras ficavam com sangue no olho, né? E essa bandeira foi recuperada, tá exposta, se não me engano, no Museu Nacional. Mas enfim, pessoal, aí essa guerra foi fundamental, o Brasil conseguiu vencer, acabou de arrebentar o Paraguai de vez, porque pelo Rio eles já não conseguiam arrumar mais nada. A marinha deles foi aniquilada. Eles tinham que subir mais ainda. Isso foi em 65. A marinha do Brasil só conseguiu subir em 68. Subir o rio para tentar achar Assunção. Por quê? Porque foi bem avariado os navios e tinha que encouraçar os navios, porque a pior missão do Brasil naquela época era atravessar o Forte Humaitá. O Forte de Humaitá era a última fortaleza até chegar a Assunção. E tinha corrente nos rios. Ele ficava no alto, né? Então quando os caras chegavam lá de navio, você já tomava tiro, nem sabia de onde, mas já tomava tiro porque estava em cima, né? E aí o Brasil consegue forçar a passagem de Humaitá em 68. E aí também no chão tem as batalhas do Tuiuti, Curupati, que morreram também muitos brasileiros, foram só subindo com comando até determinado momento do Duque de Caxias. Ele chegou, ele encontrou as tropas desorganizadas, sem treinamento, ele chega, ele bota disciplina, ele acaba com a cachaça, ele acaba com o namoro dentro das tendas, com gente que estava deitada lá fingindo estar machucada, que nem o Neymar. Né? Disciplina. Tinha uma galera lá que tá que nem o Neymar. Ai, meu joelho, conversa fiada, você tá fugindo. Médico. Né? E ele vai até o final. Até o final, que eu falo o quê? Até a última batalha dele. Depois da última batalha dele, ele faz o seguinte: Dom Pedro, já não tem mais exército paraguaio. Acabou. O Solano não entregou o osso. Não tem mais exército paraguaio. Aniquilamos eles. Dom Pedro, não, vocês têm que ir até pegar ele. Eu quero ele preso. E aí, ó, ele inventou, para não dizer que foi deserção do Duque de Caxias, porque ele não queria fazer mais nada sobre isso, né? Pra ele já tinha feito tudo. Ele fez o seguinte: então tô entregando porque eu tô com problema de saúde, cara. Meio que deu um atestado do imperador. Tô com problema de saúde, eu preciso ir embora. Começou aí o serviço público. Aí ele chamou o Conde D. O Conde D, cara, ele foi impetuoso. Impetuoso por quê? Naquela altura já não tinha soldados. Esse Solano Lopes, ele não se entregava, ele colocava crianças com bigodes, cara. Era anão. Pra lutar, velhos. Se duvidar, até anão também, que não sabia. Olha, anãofobia, né? Não é anão, é pessoa pequena. Aí ele ou foi portador de nanismo. Colocando tudo, até cachorro, o que ele encontrava na frente, ele colocava. Ele colocava pra poder fugir. Cara, sinistro. Só que aí, meu irmão, o próprio Conde D, ele encontrava instalações que tinham feridos de guerra, sabe o que ele fazia? Tacava fogo. Imagina uma cena de você entrar no hospital e tacar o fogo no hospital.
O conde dele fez isso. É né? ruim. O cara não perdoou Conde dele ninguém. era do mal. O sangue no olho. E aí, claro, na década de 70, né, já, o Solon Lopes ele é encontrado e ele vai resistir à prisão do soldado brasileiro, que acho que o apelido dele, é gente boa, cara, o apelido dele era Chico Diabo. Gente boa, finíssima. Chiquinho era legal. Ele Doce pediu de a pessoa. rendição, você tá preso. E aí já tava até gordo, foi até fácil localizar ele porque a turma que fazia segurança dele tava magrinha e ele tava gordo. Gordão. Só ele que Foi fácil comia, localizar ele. E o Chico Diabo deu ordem, você tá preso. Aí ele foi com aquela pança dele, tomou um tiro, né? Tava caído, ele levantou. Eu morro ante o Paraguai. Aí o Paraguai, pá, matou o cara. Aí acabou a história da Guerra do Paraguai com a morte dele. E em Campos, pra finalizar o assunto, o que aconteceu em Campos? Teve festa. Teve trio elétrico no Farol, Gil Paixão em banda. Teve também Nelson Príncipe Negro. O povo foi pras praias comemorar, porque foi em janeiro, o carnaval foi em fevereiro, né? Tô brincando, mas houve grande festa em Campos, galardão. Teve, inclusive, uma simulação de luz elétrica. Fizeram uma torre enorme em Campos. Não tem foto disso, cara. De uma torre enorme que acendia uma luz e ficava piscando, iluminava a cidade. Banda e tal. Engraçado. Porque quando a gente vai olhar a história de contexto geral, o brasileiro estava saturado da guerra, porque achou que era só entrar no Paraguai e resolver. Mas os caras, como eu falei, estavam com 60 mil. O Brasil terminou com 120 mil soldados. Depois que fez a campanha dos voluntários, os negros também ajudaram. Levaram caramba, né? Foram bucha de canhão para ganhar liberdade. É um preço muito barato, com a própria vida. Mas foi isso. O Campos festejou bastante. Esse Manuel Deodoro está enterrado ali na Praça São Salvador, né? Onde eu vi há um tempo atrás uma galera brincando de skate lá. Eu fiquei com vontade de agredi-los, mas fiquei com medo de ser preso ou linchado, porque ali é um túmulo que tem os restos mortais de todos os campistas que morreram em combate nessas 3 guerras, né? Então o campista não dá valor, o cara tá lá enterrado, né? Os despojos dele, né? Os restos mortais. Então é isso, Ricardo. No Rio de Janeiro foi diferente. No Rio de Janeiro não teve tanta agitação assim, porque o povo também estava saturado, perdeu muita gente, né? Enfim, mas em Campos o pessoal comemorou bem a data. Eu vou falar o livro enquanto a gente vai se despedindo do pessoal, né? Já deu a hora? Passamos. O pessoal comentou mais coisa ali? O José Marques bateu palma pra gente. Boa noite, José Marques. Abraço, José. Então, pessoal, quem quiser saber maiores informações, vai ter que ler, vai ter que botar a cara no livro Vai e ter ler. que ler. Memórias Fluminenses, Ciclo Áureo. História do primeiro centenário de Campos, de Horácio Souza. Tá? Pode ser que a história tenha sido um pouco romantizada, a gente não sabe, mas eu tô usando o que tá escrito, né? E é Vale o isso. que tá escrito. Com esse sabor de uísque paraguaio, a gente vai ficando por aqui. Agradeço ao Matheus, ao Cris e ao Derek e à Rede Aurora. E é isso. Paraguai! Valeu! Graças!